Bom dia, piloto! Bom dia, pilota! Tudo bem? Maravilha? Sejam todos muito bem-vindos aí ao podcast do Edu. No podcast do Edu, nós falamos para vocês, que são donos de oficina, as estratégias para como organizar a sua oficina e lucrar mais em 90 dias. Para quem está chegando aí, eu sou o William Rezende, o perguntador aqui no podcast. E eu sou o Eduardo Tagma, proprietário da Tagma Car Service, oficina situada aqui em Osasco, e também o criador do método da mecânica da mente, que tem ajudado donos de oficinas a mudar seus resultados partindo do pilar principal, que é ele mesmo. Se ele não muda, nada muda, né? Exatamente. É isso aí. E o que a gente vai falar hoje, no episódio de hoje do podcast? Antes de eu dar só a introduçãozinha, gente, vocês estão chegando aí, vocês estão assistindo o podcast, você tem algum tema, você quer saber sobre alguma coisa, algum ponto que você está com a sua oficina desorganizada, manda para a gente que a gente prepara um podcast sobre isso. Beleza? Não fiquem acanhados, a gente está aqui para fazer isso para vocês. Exatamente. Falando em fazer para vocês, o tema de hoje foi um pedido. Foi numa pesquisa que a gente rodou com os donos de oficina e pelo menos 2 usaram exatamente essa terminologia que transformou no podcast de hoje, que é o quê? Como lidar com os colaboradores quando não fazem o que é preciso? Ou melhor, vou até usar as palavras que eles usaram, como ter paciência com os colaboradores. Bom, paciência é uma coisa que... Será que tem limite? Será que não tem? O Edu vai falar sobre isso. Mas antes da gente seguir para o podcast em si, certinho, vocês têm que entender que, assim, a oficina, o lucro da sua oficina, a organização da sua oficina, passa na mão dos seus colaboradores. Então, saber lidar, saber tratar com os colaboradores indiferente do seu perfil é peça fundamental nessa história. A gente vai explicar como isso vai te ajudar hoje. Certo, Du? É isso aí. Então, beleza. Dá bastante pano para manga esse assunto aí. Dá para Dá para fazer uns 3 podcasts, pelo menos. Dá. Então, vamos lá, Du. Para os anos de oficina que estão chegando aí, como assim saber lidar com os colaboradores, ter paciência com o colaborador, né? Vamos lá, dar esse contexto. Gente, Du, por que saber lidar de contexto geral aqui agora é tão importante com os colaboradores, mesmo que você seja uma pessoa que não tem tanta paciência, porque vive meio... Né? Tem gente que fala, não, eu nasci estressado. Será que é isso mesmo? Por que isso é tão um ponto crítico dentro da oficina? William, muito bem, vamos falar acerca desse ponto aí, que você falou um negócio bem interessante, né? É um ponto extremamente importante, o lucro, né? Da oficina passa ali diretamente pelos colaboradores. Então, se você for analisar, né? Eu lembro até hoje que, assim, na busca pelo conhecimento aí para poder fazer uma gestão melhor aí da oficina, eu passei por um treinamento do Sebrae. E eu tinha justamente essa mentalidade que você falou aí, né? Esse negócio aí do colaborador, eu tinha aquela crença, o colaborador só quer saber do dinheiro no fim do mês, ou se ele é comissionado, o cara quer saber só da comissão, ele não quer saber aí se o carro vai dar retorno, não vai, se o cliente vai ficar satisfeito, não vai, quer saber da comissão. Então, na minha cabeça tinha uma crença muito forte a respeito de colaborador, até o dia a gente chegou lá no treinamento lá do Sebrae e a mulher falou assim: vocês têm que entender que vocês têm que fazer o seguinte, vocês têm que cuidar dos seus colaboradores, para os colaboradores cuidar dos clientes e cuidar da empresa. Eu, na hora, levantei a mão, eu falei: minha senhora, você vive oficina? Você já teve dentro da oficina? Não? Então, ó, me desculpa, essa aí é mó barca furada isso que você está falando. Questionei na frente de todo mundo lá. O pessoal só quer saber no fim do dia. Aí ela, com muita paciência, assim,
Pois bem, espero que um dia você aprenda isso. E não é que a fila da mãe estava certa? O duro é que assim, parece que era a boca de Deus usando ela para falar comigo pelo que eu ia logo mais à frente entender. Então, assim, temos que entender que esse relacionamento entre pessoas é fundamental. Para você ter um resultado bom dentro da sua oficina, você vai precisar de pessoas. E para você lidar com pessoas aí, William, o primeiro ponto vai ser você cuidar de você mesmo, né? Se você está estressado, teve até uma frase que eu li num livro, né, estudando sobre pessoas, que ele falava assim, na verdade, assim, aqueles que ferem muito é porque estão feridos. Então, assim, querendo ou não, o estresse, né, a falta de paciência, isso é uma doença de uma certa forma interna de cada um de nós. Né? Quando a gente está muito explosivo, quando está muito intenso, quando está muito sem paciência, não é o fator externo, né, o grande causador, não é porque está faltando alguma coisa em mim, né? Então, assim, o dono de oficina ele tem que começar a prestar bastante atenção que ele vai precisar dos colaboradores, sim, vai precisar ter pessoas, sim, mas primeiramente, tanto que a gente até no começo a gente fala, né? Quando a gente faz a nossa apresentação diária, né? O criador do método da mecânica da mente que ajuda donos de oficina a mudar os seus resultados partindo do pilar principal, que é ele mesmo. Então a gente tem que entender que o grande lance aí tá em primeiro a gente fazer uma autoanálise aí. Mas assim, a gente vai ter que virar essa chave aí, porque tem muito dono de oficina que às vezes quando eu vou conversar com ele, meu Deus do céu, o cara tá cuspindo fogo, né? Tem até o Gleison, né? Primeira vez que eu fui conversar com ele, meu, parecia que assim, ele sentou na frente do grande culpado dele estar estressado com a oficina dele. Que quem olhasse achava que o cara estava me xingando, queria me bater, né? Mas não é bem assim, é a realidade que a gente vive, né? Começa a ficar, parece, começa vai ficando mais distante aí as soluções para os nossos desafios do dia a dia, então aí aumenta a intensidade, a carga de perda de paciência, de estresse, de raiva, o que automaticamente vai refletindo no corpo físico da pessoa. O Edu conta que só não apanhou do Gleison porque tinha um celular entre os dois, porque Se, pelo amor de Deus. se fosse pessoalmente, ferrou. Edu, por que assim, fora o malefício para a saúde do dono da oficina, esse estresse, essa falta de paciência, como que isso reflete também no contexto geral da oficina, com os colaboradores, com os clientes, com os fornecedores, com acho que esses três principais. Como que essa falta de paciência do dono de oficina, antes da gente realmente falar sobre os colaboradores, como que isso reflete em todo o ecossistema da oficina? William, olha só. Às vezes a pessoa, né, que está envolvida nesse tipo de situação, ela não percebe muito. Mas assim, todos ao redor, inclusive colaboradores, inclusive fornecedores, inclusive os clientes, familiares, vão perceber, né, esses indícios aí, né? Por quê? O que vai acontecer? Eu acho que aí um dos fatores negativos que mais acontece dentro da oficina é assim, as coisas não fluem, né? Se você for analisar, vai entrar carro, vai sair, vai. Não vai ter jeito que o dono da oficina ele é muito persistente. Mas uma coisa que vai acontecer é o seguinte, vai começar assim, essa falta, essa irritabilidade, essa falta de paciência, vai transformar o ambiente da oficina num ambiente pesado, num ambiente que automaticamente, quando cria-se um ambiente pesado, parece que as coisas não fluem, parece que um diagnóstico que era para levar 2 horas, ele vai levar 6 horas, né? Parece que um carro que entra normal só para fazer revisão, no final ele acaba ficando com um problema, né? E aí tem que correr para avisar o cliente que não vai dar para entregar o carro porque fez alguma coisa de errado, né? Então, assim, são uma cadeia, né, que vai aí, de uma certa forma, vai desencadeando aí diversos fatores negativos. É o que eu falo, William.
os carros vão sair, vai acontecer as coisas, vai. Mas vai demandar uma energia muito grande do dono da oficina, por quê? Porque ele vai, e na maioria dos casos eles são centralizadores, ele vai chamar a responsabilidade para o peito dele. Então, assim, um colaborador fez algo de errado ali por conta daquele ambiente pesado. Ele, não, sai daqui, vai lá, mexe naquele outro carro, deixa que eu resolvo aqui, porque aqui tudo é eu, né? Tudo sou eu que tenho que fazer tudo, eu que tenho que resolver tudo. Aí esses são as situações aí, uma das, né? Querendo ou não, o cliente também vai perceber isso, porque, né, querendo ou não, na hora de você fazer um atendimento aí bacana para um cliente, o que vai acontecer? Você vai ter que dar atenção para ele. Quando você está irritado, né, o corpo fala, William. Por mais que você seja um excelente ator, né, igual a gente fala, né, o cliente chega, eu viro a chave, eu presto atenção nele. Uma hora ou outra você vai demonstrar indícios da sua irritabilidade, da sua falta de paciência, do seu estresse, porque a boca fala do que o coração está cheio, segundo diz a Bíblia. Então, uma hora ou outra, ou na maioria das vezes, você vai transparecer isso. Uma hora ou outra você vai falar assim, putz, meu, o negócio aqui tá doido, velho. Precisando de colaborador. Você falando pro cliente isso, eu tô precisando de colaborador, não acha gente para trabalhar, sabe? Por isso que eu vivo enrolado aqui, fica meio difícil. Ele começa, de uma certa forma, a transparecer isso. Eu, se eu entro num estabelecimento que o dono do estabelecimento começa a falar muito dos colaboradores ou falar mal, ele não está falando para mim dos colaboradores, ele está falando muito mais dele do que dos colaboradores. Né? Como diz a Bíblia, né? Sei muito mais de Paulo do que a respeito dos outros, né? Então, assim, esse falar, né, ou essa comunicação, esse linguajar, ou essa história a ser contada, fala muito mais sobre a pessoa do que falar sobre os próprios colaboradores. Pode ser que seja verdade que as pessoas não queiram? Pode, mas boa parte, o grande responsável está ali por conta do estresse, da falta de paciência do dono da oficina. E falando exatamente disso, né, do estresse do dono da oficina, para ele começar, que é o que foi chamado aqui hoje, para ele começar a tratar essa falta de paciência que ele tem, que esses donos de oficina que falaram para a gente, ele acha que é só com o colaborador, mas a gente sabe que não é. É com o colaborador, é com a família, é com o cliente, é com o fornecedor, é com o fiscal da água lá, o fiscal da Sabesp, que vai consultar quanto de água que ele consumiu no mês, o cara desconta em todo mundo. No cachorro, que é o cão de guarda ali da oficina. Então, assim, para ele começar a identificar as causas disso, daqui a pouco a gente fala como que ele melhora, mas para ele melhorar, ele tem que entender a causa. Como que ele começa a identificar as causas desse estresse, dessa falta de paciência? William, o dono da oficina ele tem que entender o seguinte, né? Primeiramente, ele tem que parar e analisar como está sendo, né, as suas próprias reações. Você está muito irritado, está muito estressado, está com falta de paciência, não tem, está sempre irritado, qualquer coisa faz você estourar, ou qualquer coisa faz com que você, né, profere palavras ali de uma certa forma até ofensivas. Eu aconselho a fazer o seguinte: busca uma pessoa que é muito próxima a você, tipo assim, pode ser um verdadeiro amigo. Quem é o verdadeiro amigo? O verdadeiro amigo é aquele que, independente da situação, ele vai falar a verdade para você. Não é aquele que vai passar a mão na sua cabeça. Vê aquela pessoa, ou se você é casado, a esposa, né? E fala assim: meu, me responde um negócio. Como é que eu estou ultimamente? Fala para mim. Como você me vê, principalmente no trabalho? Eu estou sendo um bom dono de oficina? Eu estou sendo um bom líder? Pergunta isso para uma pessoa aí que você tem uma afinidade, que é um amigo, que é uma esposa, que é sei lá, um sócio, alguém que vai falar a verdade para você. Não fala aquele amigo lá que dá o tapinha nas costas, passa a mão na cabeça, não. Fala aquele e outra. Fala assim, velho, o que você quiser falar, pode falar que eu não vou ficar chateado.
se prepara para a avalanche de coisas que a pessoa vai falar. Então, isso daí, por quê? De uma certa forma, eu fiz isso uma certa vez com uma pessoa e ele soltou um caminhão. Meu Deus do céu, eu ali fiquei assim, na hora, a primeira coisa que eu falei, meu, ele não tá enxergando direito. Aí depois, bem, não é bem assim. Caramba, ele tá falando a verdade. Meu Deus do céu, eu tô assim. Nossa. Então, assim, o primeiro passo aí é fazer isso, é saber que, assim, se tá irritado, a culpa maior não é por conta dos outros, né? Tá mais por conta aí tá mais por conta de você do que dos outros. Então, quem pode resolver essa situação? Você. Como que você vai ver a primeira ajuda? Você vai ouvir que vai ter é, alguém que vai ter a coragem de falar para você o que muitas pessoas não têm coragem de falar. A Shirley chegou aí, ó. A Shirley já. Tem a Shirley, tem o Glauber aí, que já tá numa jornada desde cedo aí, né? A partir das 5h27 da nossa reunião interna ali dos donos de oficinas ali. Ó, Shirley, foi hoje. Eu saí assim que eu tô nas nuvens até agora pelo que aconteceu hoje de manhã. Mas o tema aqui agora é outro. Vamos lá, senão eu vou começar a falar do que aconteceu de manhã aqui lá dentro. Muito bom. É só para quem não está entendendo nada, isso aí é do. O Du está na missão dos provérbios esse mês, ele começou dia 1º, com os alunos do segundo nível do programa Clinicadamente. Mas isso a gente não precisa entrar muito em detalhe agora, que o que vocês têm que focar é ter paciência, tenham paciência. Muito bem, bora continuar. Certo. Du, fora o amigo, fora a esposa, fora uma pessoa próxima que vai te falar a verdade, beleza? Você vai entender realmente se você está indo, por que você está, né, sendo o famoso cavalo, se você está com falta de paciência com alguém ou não. Essa pessoa vai te contar. E agora sim, como o dono de oficina que está ouvindo a gente, que não tem paciência com o colaborador, quando ele faz alguma coisa errada, quando ele não faz o que é preciso, como ele começa a mudar, pôr em prática esses pontos que ele vai enxergar, por onde ele começa a mudar, para quê? Para que ele possa colher essa mudança, melhore a saúde dele, tenha qualidade de vida e possa usufruir da organização e do lucro na oficina. Tá, legal aí, ó. Até acho que depois disso daí, William, é começar a buscar o conhecimento daquilo que você não tem, né? Se você não está tendo uma atitude correta ou isso está levando a você ter esse tipo de reação, é porque está te faltando alguma coisa, né? É até algo que eu sempre falo, sempre que tenho a oportunidade de participar de algum treinamento, quando dão uma oportunidade para mim, eu faço aquela pergunta: qual é o maior desafio da oficina hoje? É, colaborador, são pessoas, né? Aí eu pergunto: quem é que tem problema com isso? Aí levanta a mão. Todo mundo. Até quem está passando na rua ali que escuta, ele levanta a mão também, né? A pessoa está lá no fundo, lá. Acabou de descer do carro para entrar lá, quando ele escuta, ele já levanta. Tem gente que levanta os pés e as mãos, né? Por conta de problema que tem dentro da oficina. Aí vem a segunda pergunta, né? Baseado em cima disso, de uma necessidade aí que vocês têm, quem aqui fez algum curso, leu algum livro, participou de alguma palestra no último, né, de um ano para cá? Quem é que leu um livro? Quem é que assistiu algum vídeo, assistiu algum curso para melhorar o relacionamento com pessoas aqui? Levanta a mão. Praticamente quase que 100% ninguém levanta a mão. Então, já começa por aí, William, né? Acho que até o fato disso, como que eu posso né, querer um resultado diferente se eu continuo fazendo a mesma coisa, né? Deixando de ter um pouquinho, de dar um pouquinho de atenção para isso. Então, assim, se eu quero um resultado diferente, eu tenho que buscar um conhecimento. Então, assim, se ninguém faz, ninguém busca um nada, dificilmente o resultado vai ser nada. É tipo 0 vezes 0 igual a 0. Né? Agora, se você começar a buscar um negocinho, um vídeo
que você colocar lá, por exemplo, eu coloquei aqui, William, rápido, ó, né? Como melhorar relacionamento com as pessoas. Você coloca ali no Google. Aí já aparece aqui, ó, 10 dicas para melhorar o seu relacionamento com as pessoas no trabalho. Meu, tá aqui, ó, tá na palma da mão, William. Tá na cara. É só a pessoa digitar ali no Google, que o Google, para mim, ele já não é mais o pai dos burros, para mim, assim, é uma fonte de enriquecimento para tudo, né? Então, assim, você digitou ali. Então, assim, meu, um, uma mudança que você faz já vai ser o suficiente para você já ter uma reação diferente, para você já melhorar o seu relacionamento com os colaboradores, né? Ó, um livro, um livro é capaz de fazer você subir vários degraus para que você, de uma certa forma, mude. O segundo ponto é aquilo que você assistir, ler ou ouvir, você colocar em prática. O Carlão colocou aí num livro, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. É um livro que, assim, né, Carlão? É um baita de um livro, só que eu já recomendo esse livro depois que você, de uma certa forma, já tiver buscando mais conhecimento, já estiver trabalhando mais, porque ele não é um livro fácil de ler, né? Ele é um livro que o começo ele é bem chatinho, né? Aí vai demandar. Agora, como dono da oficina, né? Ele faz parte do grupo de brasileiros aí, né? Da média, né? De brasileiros, que a média de leitura do brasileiro por ano não chega a ser a um livro, William, né? A leitura aí de um livro por ano. A maioria dos brasileiros não lê nem um livro por ano. Como é que a gente vai buscar conhecimento se a gente não lê um livro por ano? Aí tem aqueles que não lê nem um livro por ano e por anos, né? Aí eu e você, provavelmente, a gente está lendo livros para um monte de brasileiro aí, né? Porque, sei lá, eu acho que na média por ano aí, eu vou chutar, sei lá, por ano de quinze a 18 livros aí, a gente lê. Então, assim, tem vezes que eu estou lendo 2 livros de uma vez só. Né? Às vezes é um livro que me chama a atenção, eu tiro um horário para eu ler, e no outro horário eu leio, mas não aconselho a fazer isso. Mas o dono da oficina ele já tem que começar a entender que ele só precisa se mexer um pouquinho. Olha só o que eu acabei de fazer. Eu coloquei aqui no Google como melhorar o relacionamento com as pessoas. A gente pode dar sequência, William, só para eu passar aqui o que tem aqui que pode, de uma certa forma, ajudar o dono da oficina aqui para melhorar. Baseado em cima do que o Google colocou, eu vou traduzir para você de uma certa forma, né? Aqui está o seguinte, ó, 10 dicas para melhorar o seu relacionamento com as pessoas no trabalho. Converse a respeito dos problemas. É o que a gente falou, né? Por exemplo, eu tô com um desafio, eu estou muito irritado. Eu procurar alguém e falar assim, ó, pessoal, eu estou, de uma certa forma, eu estou assim com a paciência ali à flor da pele, mas eu preciso de ajuda. E assim, eu vou procurar mudar aqui, mas a gente tem algumas coisas aqui dentro do nosso ambiente que eu vou precisar muito da ajuda de vocês para ajustar. Eu posso contar com a colaboração de vocês para que a gente comece esse processo de mudança, né? Já que você é um líder, é o líder da sua oficina, é o responsável aí, então vai partir de você isso daí, né? Tem o segundo ponto, né? Respeitar opiniões divergentes, né? Saber que ninguém é igual a ninguém. Dentro da oficina ainda, pior ainda. A gente tem que entender que a minha maneira de trabalhar, ou o meu jeito de trabalhar, não é o jeito mais correto, né? Tem pessoas que vai ter mais habilidade que eu, vão ter pessoas que vão ser mais rápidas do que eu, vai ter pessoas que vão ser segundo a minha visão, mais lento que eu, mas isso não significa que eu seja, por ser mais rápido, eu vou ser mais eficiente. Talvez a pessoa que ela tenha ali, né, aí entra no perfil comportamental, que não é o tema de hoje, mas a pessoa, ela parece ser que ela tem um ritmo mais lento que o seu. Mas assim, a assertividade é muito maior dela, às vezes, do que a minha. Então, entender, ouvir mais, né? Ouvir mais os outros. Outro ponto, não leve tudo que dizem em consideração. Pondera, coloca na balança, analisa, né?
Aí tem outro, organize a sua rotina. Meu, você chegar cedo na sua oficina e você falar assim, velho, hoje eu vou manter a minha calma, que hoje eu vou procurar, quando aparecer alguma coisa, eu vou respirar mais. Se acontecer alguma coisa que parece que está fazendo eu perder o controle, eu vou sair de perto da situação, eu vou respirar, não vou falar nada na hora, eu vou esperar. Aí depois que a minha adrenalina baixar, eu vou pensar no que eu vou fazer para resolver. Porque o grande, ou William, muita coisa que acontece na rotina ali do dono da oficina, aconteceu alguma coisa de errado, ele já, pá, já começa a soltar os cachorros. Aí agora, ao invés de soltar os cachorros, prende eles, busca a solução ali naquele momento e depois, quando se tiver mais calmo, faz aquela análise, vê direitinho o que aconteceu, né? Separa um tempo, né, o dono da oficina, para de vez em quando fazer alguma coisa. Por exemplo, um horário de almoço, velho. Cria uma rotina de você ter um horário de almoço para você não ficar com o telefone na mão. Coloca alguma coisa ali para você assistir. Pronto, assiste uma palestra sobre como melhorar com as pessoas no período que você está almoçando ali. Você assistir um vídeo desse, sabe? Se desliga um pouco ali, por mais que tenha um monte de coisa para ser feito, calma. Tudo vai se resolver, vai dar tudo certo, vai dar tudo bom. Só para, põe o pé no chão, dá aquela respirada, né? No futebol, William, a gente falava o seguinte, quando o jogo tava correria, calma, mata a bola no peito, bota a bola no chão, né? Como a gente tá falando com o piloto e com o piloto aqui, calma, para o carro, né? Deixa ele na marcha lenta, olha o trajeto, olha o caminho que precisa ser tomado, engata primeiro e sai na moral. Não sai fritando o pneu igual um louco, entrando na curva igual um... Ah, não, calma, vai bater. Pausa, diminui a rotação, sai um pouco de giro, começa e vai e toca o pau, né? Nem sempre o dono da oficina é o mais certo, William. Então, assim, quando errar, peça desculpa. Caramba, né? Esses dias mesmo aqui, meu, tomei uma decisão errada, meu, ó, vem cá. Queria pedir desculpa aqui, falei acerca disso aqui, né? Tirei uma conclusão muito rápida aqui e eu vi aqui, tô errado. Queria pedir desculpa para você. Você vê que a pessoa até faz assim, tipo, será que é alguma pegadinha, né? Não, isso aqui é de coração mesmo, né? Então, aí tem aquele outro ponto, saber ouvir. Saber ouvir é... E o outro ponto aqui, confiar, né? Confiar e o que você vai fazer? Você vai deixar bem claro para todo mundo que o confiar é diferente de conferir. Você entregar a confiança, né? E você de vez em quando conferir ali, é a lei da delegação, né, William? Não é delargar, é você entregar ali para uma função, entregar, confiar e você de uma certa forma ali, né? Saber como que você vai, como que vai acontecer o desenrolar daquilo ali. Não é da noite para o dia que se faz isso, né, William? Não, os resultados não vêm da noite para o dia, é dia após dia, é preparando o terreno, é plantando a semente, é regando. Na estação certa você começa a colher, depois você já tira ali a semente e planta novamente, e esse ciclo nunca para. Boa, boa, belo complemento isso aí. Então, mais do que uma coisa de como começar a fazer, você deu 10 aí. Muito bem. Bora Du, que antes da bora. gente encerrar, só fala a frase do podcast que eu vou Quer, quer, deixar. quer continuar quinta-feira, William? Tem mais coisa para falar aí, hein, mano? Você que sabe, se quiser. Já tenho o tema de quinta-feira. Então, Depois a gente. Que volta aí de novo nesse. é, Tá bom. e eu vou aproveitar e falar, deixar aqui quinta aqui com a gente. Na quinta a gente vai dar uma novidade para quem ainda não sabe. Calma. É um negócio que vai acontecer presencialmente e vocês vão ficar sabendo na quinta-feira. Exatamente. Nem sei o que é, mas vamos lá. Ah, você já sabe, eu só lembrei, é que eu lembrei disso aqui agora, e só que eu não vou falar agora porque a gente tem que fazer um mistério. Brincadeira, gente. Estejam conosco na quinta. Exatamente. Bora lá para a frase do podcast que a gente já encerra por hoje. A gente vai
ser bem justinho no tempo, gente, que o Du tem um compromisso agora, pontualmente às 8 ele não pode atrasar. Então, tem aí pra gente, acabar. A gente se vira com o nosso tempo certinho. Hoje vai um pouquinho mais curto. Quem sabe na quinta a gente estica um pouquinho, mentira. Senão também atrapalha a rotina da oficina dele. Vamos lá, gente. Du, a frase do podcast. É aquela frase muito conhecida, sempre a gente está falando aqui, mas vamos deixar ressaltado aí. Quem não entende de pessoas, não entende de negócios. Então a frase é essa. Então, se você, primeiramente, não entender você e fazer um autodiagnóstico aí, vai ficar meio complicado. O outro ponto é você entender as pessoas. Ninguém é perfeito. E saber lidar com as pessoas é o que vai levar você a ter melhoria de resultado aqui. Né? Aprender a dar feedback, tanto positivo quanto negativo. Né? Qual é o momento certo de dar um feedback? Mas vale muito a pena. Né? Então a frase é: quem não entende de pessoas, não entende de negócios. Então, é isso. Para você que está aí, chegou agora, chegou depois, acompanhou, o podcast vai ficar disponível, é só assistir depois no Instagram, ou aí no YouTube, no Facebook. Você pode acompanhar completo. E é isso, gente. Para você organizar sua oficina, para você lucrar mais, a chave principal é você. A gente está aqui mostrando as chaves menores que você tem que ir mudando, que é isso aí. Você tem que aprender a lidar com a paciência, com o seu estresse, com colaboradores. Só que não é da noite para o dia. Exatamente. Beleza? Dia após dia. Isso aí. Então, quero agradecer a todo mundo que participou aí hoje. Espero ver todo mundo na quinta-feira, que a gente conta o que está guardado para quinta-feira. Exatamente. É isso aí. Beleza. Muito obrigado pela presença de todos aí. Tenha um dia abençoado. Que tal já começar com o jejum? Que tal você decretar para você e você mandar para sua mente, dono ou dona de oficina, que hoje o estresse vai ser zero. Você vai ter prudência, você vai respirar, você vai ponderar para tomar as melhores decisões no dia de hoje. Que Deus abençoe muito a sua mente aí e te ajude nesse desafio de hoje. Fechou? Aquele abraço, fiquem com Deus. Ótimo dia, que seja um dia muito produtivo aí. Até mais. Valeu. Valeu, tchau, tchau.